Olá, família! Como é que vocês estão hoje? Hoje eu vou falar com vocês sobre fugir. Até quando vocês vão continuar fugindo das coisas que vocês precisam fazer? Sim, isso mesmo. Pois é, muitas das vezes nós sabemos que temos que fazer algo, mas a gente deixa esse algo para depois. A gente foge dele. A gente sempre vai colocando ele de lado e vai colocando em prioridade outras coisas que não têm tanta importância, porque nós não queremos fazer o que nós temos que fazer, que é a obrigação nossa e que ninguém pode fazer por nós fazer, não é verdade? E com isso vamos acumulando, vamos deixando o tempo passar e não fazemos o que é para ser feito naquele momento, naquele tempo, e que só você, mulher, pode fazer, não é verdade? E com isso vamos protelar. Quando você fica protelando, mulher, você está se auto-sabotando. Você está deixando de cumprir aquilo que você foi chamada e delegada para só você resolver. Você está deixando de se posicionar na sua vida e nas coisas que você precisa realizar para colocar outras coisas para amortecer aquilo que precisa ser feito. E com isso você vai deixando de lado, mas vai chegar uma hora em que aquilo vai ser cobrado de você. Você vai ter que voltar de novo para o ponto inicial, onde você já deveria ter feito aquilo que você precisa fazer para voltar para fazer. Então, por que você tem fugido das coisas que você sabe que só você pode fazer, das coisas que você sabe que não compete a nenhuma outra pessoa fazer, somente a você, porque aquilo foi entregue a você como uma missão para você fazer, para você realizar, para você cuidar, para você desenvolver. E quando você se omite, você foge do que você precisa fazer, do que você tem que fazer, que compete a você, que aquilo é seu. Você está deixando também de beneficiar outras pessoas que dependem do resultado do que você vai fazer. Você está deixando de não só fazer por você, mas você está deixando de fazer por outras pessoas que precisam do que você vai fazer para que as outras coisas na vida delas também comecem a andar. E aí você coloca todo mundo em risco, você coloca tudo a perder, porque aquelas pessoas precisam que você passe o seu bastão para elas, cumpra o que você tem que fazer e passe para elas, para que elas continuem o que elas precisam fazer. Mas isso só acontece quando você aceita o seu chamado, quando você obedece. Você não só está beneficiando a sua vida e aquilo que você foi delegada para fazer, mas você está beneficiando outras vidas que dependem do seu resultado, para que as coisas fluam na vida delas também, ou para que as coisas aconteçam. Porque não é sobre você, mulher, é sobre todo um conjunto. É sobre todos. Então, quando você deixa de cumprir a sua parte no seu espaço, você está deixando aquele espaço em branco e em falta. E qual é o espaço hoje, mulher, que você está deixando em branco, que você está deixando em falta, que você está deixando de cumprir, porque você está se omitindo, porque você está fugindo dele. E fugir nunca é e nunca será a melhor solução, porque você vai ser de uma forma ou de outra levada para o estágio inicial para você ter que fazer aquilo que você poderia já ter resolvido e protelou durante muito tempo. Mulher, chegou a hora de você parar de protelar, de você fugir das coisas que você precisa fazer. Chegou a hora de você se posicionar, de você assumir o seu papel, de você ir lá e cumprir o que te foi colocado para cumprir, o que você sente no seu coração que você precisa fazer, porque não é sobre você, é sobre outras vidas que precisam que você faça a sua parte e que outras vão ser beneficiadas com isso. Então, para de querer fugir das coisas que você quer fugir para fazer a sua própria vontade. Começa a fazer aquilo que você precisa fazer, que te foi incumbida de fazer. Faça. Sabe, tem uma história de um homem em que ele foi delegado para ele uma missão. E o nome desse homem é Jonas. E ele não queria assumir a missão dele, ele fugiu, ele foi para um outro lugar para poder fugir de cumprir essa missão. Ele quis fazer o que ele queria, mas mulherada, não adiantou ele fugir.
Porque para onde ele foi, mesmo ele tendo fugido, ele foi achado, ele foi encontrado. O problema foi junto com ele. O que ele precisava resolver foi junto com ele. E por ele não ter resolvido essas situações que foi colocado nas mãos dele para poder resolver e para poder cumprir, que é o papel dele fazer, ele colocou em risco a vida de muitas outras pessoas. E essas pessoas podem perder tudo porque você não se posiciona, porque você não toma e assume a sua posição, não toma o seu lugar, o seu espaço, no seu lar, na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na vida de outras pessoas, e está transferindo a responsabilidade que é sua para outras pessoas. Mulher, chegou o tempo de você assumir a sua posição, assumir os espaços que você tem deixado vazio, assumir o que Deus tem colocado no seu coração para fazer. E esse homem, o Jonas, enquanto as pessoas que estavam com ele no mesmo barco, eles começaram a ficar preocupados, porque eles começaram a ter problemas que não eram por causa deles. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a jogar todas as bagagens que eles tinham dentro do navio deles fora, para ver se aquela tempestade se acalmava, se eles conseguiriam passar pelaquela tempestade da melhor forma. Mas não foi possível. Então eles começaram a buscar através dos deuses deles para ver se acalmava aquela tempestade. E o Jonas, aquele que foi chamado para fazer a parte dele e não fez, estava dormindo. Mas ele sabia que ele era o errado. Ele sabia que tudo o que está acontecendo era porque ele não tinha feito o que ele precisava fazer. E o que acontece? Eles foram lá acordar o Jonas e perguntaram a ele quem ele era, de onde ele estava vindo e o que estava acontecendo. Porque tudo que estava acontecendo com eles era por causa dele. E eles, o pessoal que estava no navio, quando acordou ele, perguntou todas essas situações a ele, falaram para ele que aquilo estava acontecendo com eles era por culpa dele. E ele falou para eles assim, olha, o Jonas falou para eles, olha, eu sei que esse mal todo está vindo por minha causa, porque eu deixei de cumprir algo que só eu podia fazer. Me lança no mar, que essa tempestade vai acabar. Mas as pessoas ainda ficaram com medo de lançar ele no mar. E foram pedir a Deus para que protegesse eles por lançar ele no mar, né? Ao Deus de Jonas. Então, hoje, quais são as situações na sua vida, mulher, que você tem deixado de fazer e com isso tem colocado tantas outras vidas a perigo, tantas outras vidas sem florescer, tantas outras situações sem se resolver, porque você está se omitindo. Você está deitado no barco, esperando e vendo as coisas acontecer. Mulher, hoje chegou o dia. Para de ficar deitada e ver as coisas acontecerem. Sem tomar posição, sem se posicionar e sem ir lá e fazer o que te foi incumbido a fazer. Porque o que te foi incumbido fazer é só seu, ninguém pode fazer por você. Mas as outras pessoas dependem do que você vai fazer. Depende da resposta que você vai dar em tudo que te foi colocado para fazer. Não adianta você fugir, porque o problema vai aumentar. A tempestade vai vir. E aí quando vier a tempestade, você vai saber que tudo aquilo foi porque você deixou de cumprir, de checar algumas tarefas que era só sua para fazer. Mulher, então assuma hoje. Mulher, hoje chegou o dia. Para de ficar deitada e ver as coisas acontecerem. Sem tomar posição, sem se posicionar e sem ir lá e fazer o que te foi incumbido a fazer. Porque o que te foi incumbido fazer é só seu, ninguém pode fazer por você. Mas as outras pessoas dependem do que você vai fazer. Depende da resposta que você vai dar em tudo que te foi colocado para fazer. Não adianta você fugir, porque o problema vai aumentar. A tempestade vai vir. E aí quando vier a tempestade, você vai saber que tudo aquilo foi porque você deixou de cumprir, de checar algumas tarefas que era só sua para fazer. Mulher, então assuma hoje. Cumpra o que colocou no seu coração para fazer, o que Deus colocou no seu coração, o que você sabe que é seu espaço, que depende de você e que outras pessoas precisam ser beneficiadas pelo que você vai fazer, ok? Então, mulher, deixa de covardia, deixa de procrastinar
e corre lá para fazer. Eu sei que às vezes você pode achar que isso não tem nada a ver com você, que as pessoas não precisam do que você vai fazer, mas sim, elas precisam que você que você faça a sua parte para que a parte delas comecem a fluir também, para que elas possam fazer o delas também. Sim, elas precisam, elas contam com você. As pessoas estão contando com que você faça a sua parte dentro do conjunto, para que as outras coisas comecem a fluir. Eu sei que às vezes as coisas podem ser pesadas e por isso você fica deixando para depois, porque é melhor deixar para depois, mas o depois pode se tornar uma tempestade tão grande no qual você tenha que ser jogado para fora do barco, porque você está colocando outras pessoas em perigo, porque você está deixando outras pessoas na mão. Então vai lá, toma o teu remo nas mãos e então, toma o seu remo nas mãos, mulheres, e começa a remar em direção ao que você precisa fazer. Hoje, faça isso hoje. Cheque todas as coisas que você deixou para trás, que você sabe que só você pode fazer e que outras pessoas vão ser muito beneficiadas com tudo que você vai fazer. Começa a colocar no papel. Essa é uma boa tarefa para você começar a entrar em ação e fazer o que precisa ser feito. A tarefa para você, mulher, é então checar as áreas da sua vida onde você se deixou de se posicionar, deixou de fazer a sua parte e por isso outras pessoas estão sendo prejudicadas porque você não se posicionou, porque você não fez a sua parte. Volta lá e começa a fazer. Começa a fazer, traça um plano para começar a fazer o que você precisa fazer, que só depende de você, mulher única, ok?